Bom dia, gente. Eduardo Carvalho. Então, aqui estamos falando sobre o livro Crítica e Profecia de Pondé, capítulo 4 e capítulo 5. Tá bom. Bem, como eu já disse anteriormente, né, existe um processo de purificação. No capítulo 4 ele fala muito sobre o Vale das Lágrimas, né? Então, o que acontece? A pessoa fica traumatizada em um determinado momento por alguma coisa que aconteceu, ela se culpa por isso, e esse trauma impede a experiência religiosa. Você tem que se livrar do trauma para ter experiência religiosa, voltar a um estado de inocência, né? Isso é muito bem documentado em diversas religiões. Por exemplo, na religião oriental existe um processo chamado de Kriya Yoga, purificação, e outros processos como esse. Certo? O que acontece? Então vamos fazer um exemplo claro. A mulher, por exemplo, abortou e por causa do aborto não consegue mais engravidar. Toda semana ela vai no confessário e confessa: eu matei meu filho, né? É por isso que eu não consigo mais engravidar. Eu peço perdão e o padre dá um perdão. Na semana que vem ela volta com a mesma história e toda semana ela volta continuamente com aquela história. Ela não consegue se livrar do trauma. E a pessoa normalmente se culpa pelo trauma. A culpa é dela e não do ambiente. No momento que você começa a conversar com a pessoa, falar: existe o seu namorado, existe a sua família, existe a sociedade, todas as pressões caíram sobre você, por isso que aconteceu o que aconteceu. A culpa não é sua. No momento que a pessoa tira o trauma, ela entra no vale de lágrimas, volta a um estado de inocência, onde há possível a experiência do sagrado, né? Então é isso que está falando no capítulo 4. No capítulo 4 ele fala várias ideias sobre Deus, misturando Mircea Eliade com Rudolf Otto e todos os outros, que, ao meu ver, têm visões bem peculiares da religião e de Deus, né? Junta tudo no mesmo balaio, que é meio complicado aqui de se você desenvolver. Tá? No capítulo 5 ele fala sobre a experiência do sagrado, né? Então, vamos dizer, eu já falei para vocês, você pode ler em qualquer tipo de livro, vários livros religiosos, né? A experiência sempre é um anjo trazendo a profecia para você. Quando isso acontece, a pessoa está em transe, né? Não pode falar que a pessoa está dormindo, porque o pessoal religioso fica muito bravo com isso, né? Então, a pessoa entra em transe, ou seja, ela não está consciente naquele momento, né? Então, aí tem aquela experiência, muito bem, maravilhoso, ótimo, parabéns para a pessoa, e muda a sua forma de pensar, né? Mas é uma coisa imanente, ou seja, ela entra em transe, ela interioriza a experiência em si. Acontece que aqui acontece um outro tipo de experiência. Por exemplo, eu estava no interior de São Paulo, trabalhando com a Igreja Apostólica Romana, e conversando com o padre, ele falava que via um anjo, né, no teto lá da igreja. Eu fiquei curioso, né? Comecei a perguntar, e vi que ele parecia via uma projeção. A primeira ideia é que tinha uma mácula no olho, ele via um borrão, aquele borrão ele interpretava como se fosse um anjo. Mas eu não vou falar isso para a pessoa, porque, né? Para que estragar a graça toda da história? Mas aí, entrando em contato com o pessoal Hare Krishna, entrando em contato com o pessoal budista, entrando em contato com outras religiões, que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Me envolvo onde eu posso. Né? Eu vi que esse negócio de projeção é uma coisa comum. As pessoas realmente têm uma ideia de projeção, né? Alguns falam isso sobre causado pela transcendentalidade, né? Ou seja, um corpo astral que existe num universo imaterial, blá 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 blá, que está ligado ao corpo material. Então o corpo astral está na presença do anjo. Você vê o anjo com o corpo astral, você pensa que vê uma projeção na parede ou no teto, ou seja lá o que for, dessa projeção, que na realidade é de uma outra realidade. Muito bom, a realidade de uma outra realidade. Olha só que coisa fantástica, né? Religião é sempre uma coisa fantástica, uma experiência maravilhosa em todos os aspectos. Então, é basicamente isso que eles falam que não pode ser conceituado. Mas eles colocam um monte de regras. Se é regra, é sistematização. Se é sistematização, não tem essa história toda, né? Então, diversos livros falam várias teorias sobre isso. E é muito interessante, cada livro é muito mais curioso do que outro, né? Bem, mas então é isso, capítulo 5. Vou terminar por aqui. Vamos no próximo falar do capítulo 6. Tchau, tchau.